Olá pessoal, eu sou a Giovana Gogos, arquiteta, trabalho com a metodologia da psicoarquitetura, uma ciência reconhecida pelo MEC que une psicologia e arquitetura, e hoje eu vou te mostrar um projeto na prática com toda a psicoarquitetura envolvida. Esse projeto que eu vou mostrar aqui hoje é da Casa Flores, ela está situada em São Roque, é um terreno de 950 metros quadrados e a casa em si a gente tem ali considerado 350 metros quadrados. É uma casa com 4 suítes para uma família, um casal e 2 filhos, e uma família que também ama receber pessoas. O estilo da casa, já comentando até do próprio estilo, que é maravilhoso, desde que a gente postou esse projeto no Instagram, nas redes, foi um projeto que fez muito sucesso, principalmente pelo estilo, porque é um estilo clássico, com traços mediterrâneo. Então tem um pouco desse traço, daquele clássico europeu, com uma mistura, sabe, esses revestimentos da fachada mais rústico, lembra Toscana, lembra viagem, parece que você foi viajar mesmo, e ao mesmo tempo não perde ali esse toque brasileiro mesmo, de ter uma casa autêntica com a cara de lar, de casa, de quem realmente vai habitar ali. E antes de eu explicar todo o projeto aqui, vou mostrar para vocês implantação, por dentro, toda a planta, por dentro de tudo, todos os ambientes. Agora, antes de eu até explicar o projeto, deixa eu explicar o que os clientes me pediram, né? Até peguei aqui a minha ata do Psicobriefing, que quando a gente trabalha com a psicoarquitetura, nós seguimos a metodologia validada do Psicobriefing, que é fazer uma entrevista com o cliente, que não parece uma entrevista, começa por aí, né? Mas é toda uma análise. A gente tem uma conversa profunda para fazer uma análise de personalidade, de comportamento, de identidade, conhecer mais a fundo histórias, entender profundamente quem os clientes são para trazer para o projeto o reflexo real da identidade deles, da história, memória afetiva e fazer um projeto muito mais autêntico. E aqui, olha só o que eu tenho anotado. Jéssica e Felipe, vontade de morar no interior, um lugar muito conectado com a natureza. Eles têm muito forte nele essa questão da família, do amor, da união. Então, é um espaço, em primeiro lugar, para a família estar juntos mesmo. Eles queriam muito um espaço para convivência, que desse para receber famílias e amigos e, ao mesmo tempo, se manter um espaço intimista. Um grande erro na hora de muitos clientes mesmo fazerem em casa e às vezes se perder no tamanho ali e fazer um ambiente tão grande que perde esse tom esse senso do intimista, sabe? E não é só o tamanho do espaço que interfere nisso, mas até os materiais que a gente escolhe, que interferem como a gente se sente, que é disso que a gente fala na psicoarquitetura. Toda a junção ali de elementos no ambiente vai influenciar em como você se sente, em como você pensa, em como você se comporta. Então eles pediram um espaço bem adequado para isso, uma área social gostosa para poder receber e curtirem ali no dia a dia também. Uma outra coisa que eles pediram, que vocês vão ver que a gente fez de um jeito bem estratégico, é uma área do trabalho. A Jéssica é psicóloga e o Felipe é músico. Ele realmente trabalha com música, então ele precisava de um estúdio de música ali próprio para ele gravar muitas vezes as composições e tudo que ele faz. E a Jéssica precisava de um espaço ali para ser um consultório dela. Ela trabalha online, mas ela queria um espaço só para isso, não para receber o paciente, mas para ela conseguir trabalhar e ficar ali imersa na profissão dela. E eles também pediram pra gente 4 suítes, sendo a master do casal, 2, uma para cada filho, tem uma menina e um menino, e uma suíte de hóspedes que também pudesse ser usada ali mais para eles no dia a dia como uma sala de TV, um lugar para assistir TV mais quietinho ali. Se eles estiverem recebendo amigos lá embaixo, os filhos podem ficar nesse quarto de hóspedes / TV, sabe? Então, nossa proposta foi o seguinte, vamos começar falando aqui da implantação. Toda vez que a gente começa um projeto, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o terreno. E aí já tivemos um grande desafio, porque é um aclive muito acentuado. É um aclive que no total sobe em média 10 metros, como vocês podem ver aí nas fotos. E eu gosto sempre de mostrar o corte. Eu sei que às vezes, quando você não entende muito de projeto, desenho técnico, pode ser difícil entender ali um corte. Mas aqui eu vou colocar ilustrações bem fácil para vocês entenderem que o corte nada mais é como se a gente cortasse a casa no meio ali, todo o terreno no meio, e você conseguisse ver pelo lado o quanto sobe. Então olha essa linha tracejada aí que a gente está destacando para você entender o quanto isso sobe. Gente, é um terreno muito íngreme e um aclive. Então a primeira coisa que nós fizemos foi definir a implantação. Como eles queriam uma casa de aproximadamente 300 a 400 metros e nós tínhamos um lote de 950, a gente tem uma área boa para trabalhar. Isso ajuda a resolver nosso desafio. Então o que a gente fez?
colocou um primeiro platô num ponto alto. Olhando a situação solar ali, todo o estudo solar, a área mais favorecida para a gente colocar piscina, área gourmet, seria para frente, não só pela questão solar, da maior incidência solar ali na piscina, mas também pela vista, porque de frente para esse lote, gente, é uma vista maravilhosa, é uma vista exuberante que a gente não pode simplesmente esconder. Então, o que nós fizemos? Voltamos toda essa área de lazer para frente. Eu sei que muita gente tem resistência com isso, eu mesmo, particularmente se fosse para minha própria casa, eu teria, porque a gente tem essa de, eu quero privacidade, eu quero colocar o gourmet lá pro fundo. Mas vejam que aqui foi uma estratégia até analisando o entorno. O que nós precisamos considerar? É a última casa da rua, então já nem tem vizinho lateral, porque é tudo cheio de mata ali. Então já tá uma casa mais reservada, a gente só tem vizinho de um dos lados. Esse vizinho que a gente tem, ele quase não colocou janelas voltado para o nosso lote. Então, maravilhoso. Ponto pro vizinho, pro arquiteto dele, que deu mais privacidade pra gente. E aí chega o ponto-chave, que é implantar esse platô no nível mais alto que nós conseguimos, vencendo ali a inclinação, calculando toda a questão da rampa, da escada. A gente conseguiu colocar o platô num ponto bem alto, e isso naturalmente traz privacidade. Quando você tá lá na casa, as pessoas que estão na rua não conseguem ver você. Então, agora que vocês entenderam toda a implantação, eu vou mostrar mais todos os pontos ali pela planta. Então, primeiro, até para situar os acessos, nós temos essa rampa lateral, que já foi super estratégica também. A gente consegue entrar e sair com o veículo e parar na garagem lá atrás. A garagem escondida, a gente consegue trabalhar muito mais a fachada, aproveitando melhor todo o espaço para, de fato, trazer arquitetura para ali. E a gente tem também um acesso de pedestre. Se eventualmente alguém for entrar pela rua, aí sobe essa escadaria da frente e entra ali pelo acesso de pedestre. Começando então por toda essa área social e já falando dessa área que ficou na parte da frente, a área de lazer. Tem toda a piscina, nós colocamos uma piscina orgânica para sair do óbvio e para combinar muito com esse estilo da casa, que ficou algo mais um clássico mediterrâneo, algo mais verão mesmo, sabe? Então ali de frente já temos toda essa varanda que é o gourmet. Então tem a parte da churrasqueira, tem uma mesa redonda que é estratégica também. A mesa redonda, ela gera muito mais interação. Esse é um dos pontos da psicoarquitetura. Nós sempre entendemos o que cada detalhe do espaço, desde o macro até o micro, interfere na questão comportamental das pessoas. Uma mesa comprida, aquela tradicional que tem as pontas, ela muitas vezes vai trazer uma sensação de hierarquia imposta. Quem está na ponta da mesa, antigamente, eram as pessoas mais importantes, era muitas vezes o rei, do lado a rainha, e isso ficou com uma memória no nosso inconsciente coletivo. Além disso, também as pessoas ficam mais distantes numa mesa comprida. Já uma mesa redonda, todo mundo fica num formato circular, e isso remete nas nossas memórias ancestrais a quando as pessoas se sentavam em volta de fogueiras para trocar ali histórias, para cultivar momentos juntos. Então a mesa redonda, eu sou fã dela, e tanto é que aqui no projeto temos na varanda e também tem lá na parte de dentro. E ainda na varanda sobrou ali um espaço também pra gente colocar um sofazinho. Aí nós temos toda a piscina orgânica, trazendo já esse fora do óbvio, com a hidro integrada, e temos todo esse jardim que ficou também um espaço ali para contemplar, para sentar com um ombrelone para proteger do sol e poder ter ali um momento também. Entrando ali temos a área social toda integrada, que temos a cozinha, o espaço ali da mesa de jantar e também a sala com a lareira. Um ponto que ficou bem interessante foi esse pé direito duplo que nós trabalhamos na sala, onde fica a lareira ali, que valorizou muito a arquitetura. E detalhe para o forro inclinado, gente, é muito charmoso. Eu amo quando a gente coloca essa opção de deixar o forro acompanhando realmente o projeto do telhado, sabe? Traz muito uma sensação de aconchego de lar. Aí aqui pontos importantíssimos no nosso projeto. Nós colocamos a lavanderia estrategicamente num ponto ali atrás da cozinha. Como de cultura temos aqui no Brasil, a lavanderia fica próxima à cozinha. Agora, reparem também que uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é colocar a lavanderia próxima da porta da garagem, justamente para, se você chegou com compras, fica mais fácil acessar ali direto a área de serviço também, tanto a cozinha quanto a lavanderia. Outro ponto que foi projetado especificamente aqui para gerar mais conforto térmico foi a varanda da parte de trás. Nós temos toda essa varanda do gourmet da parte da frente, essas aberturas frontais, e também temos essa varanda na parte de trás para ser um lugar de contemplação. Agora, o fato da gente ter janelas e portas em faces opostas na arquitetura, isso traz muito conforto térmico, porque gera uma ventilação cruzada e
fica um ambiente mais agradável. E por último aqui, nesse pavimento térreo, nós fizemos todo esse bloco do trabalho. Lembra que eu falei que eles precisavam de 2 ambientes, o estúdio dele, o consultório ali dela? Nós separamos tudo isso em um bloco. O erro de muita gente é colocar esses ambientes ali no meio da casa, no meio do fluxo, às vezes até perto dos dormitórios ou muito perto da cozinha, e isso é um problema. Por quê? Pela psicologia, a gente entende que o nosso comportamento ele fica mais aguçado aos itens que estão expostos. O que acontece com muita gente que trabalha em casa? Se você trabalha em casa, vai saber como que é. Você tá lá trabalhando e daqui a pouco vem a vontade de ir na cozinha, comer uma besteirinha. Ou se você trabalha, o pior dos mundos é você trabalhar num ambiente que você descansa, porque isso bagunça as nossas memórias associativas de atividades. Se você, por exemplo, tem um home office dentro do quarto, pare com isso hoje mesmo, a pior coisa que você pode fazer. Na hora de dormir, você começa a ter insônia, vem 1000 ideias, porque quando você começa a relaxar, vem a solução para todos os problemas, vem as ideias mirabolantes e você não para de pensar no trabalho. E muitas vezes na hora de trabalhar, você também não consegue produzir tanto, porque a sua mente está buscando fugir, procrastinar, descansar, já que tem a sua cama logo ali atrás, já que tem um sofazinho, ou já que a sala está logo aqui no ambiente do lado. Ai, as crianças estão ali, você está escutando eles vendo um filme, dá vontade de ir ali. Então, nesse caso aqui, quando nós construímos uma edificação do zero, a gente consegue pensar em tudo, desde o macro até o micro. E aqui nós fizemos um bloco do trabalho totalmente separado da casa. Está junto, a edificação está junto, mas você pode ver que tem esse corredor que separa do restante da casa. Traz um certo distanciamento e isso é muito bom para manter a concentração. Até porque a minha cliente contou pra gente que ela tem TDAH, então uma das coisas é que ela precisa ficar concentrada ali no ambiente dela. E outros detalhes que já pensamos para esses ambientes, tanto o estúdio de música quanto o consultório, o consultório nós deixamos para frente com 2 janelas para aproveitar bem tanto a vista lá para frente, que é a vista mais deslumbrante, quanto a vista para lateral, que é uma vista para mata. Para ela que tem TDAH, isso é muito bom, que estimula ainda mais essa concentração, você poder ter a visão para uma paisagem calma no caso. E jogamos o estúdio pro fundo, porque é melhor até mesmo em questões acústicas. Mesmo que a gente já esteja trabalhando com esquadrias e com todo o isolamento acústico que a gente vai fazer nesse ambiente específico, além da casa inteira, que a gente vai usar um sistema construtivo que já tem um tratamento acústico na casa inteira por si só. E nós deixamos também um banheiro nesse bloco, porque até mesmo se eles precisarem, no meio do trabalho, ali parar para ir no banheiro rapidinho, não precisa ter o contato lá dentro da casa. Eles podem usar aquele banheiro ali próprio mesmo. Subindo agora para o pavimento superior, vocês podem ver que nós colocamos ali já a escada, também num ponto estratégico. Escada a gente sempre precisa pensar assim, desde o comecinho do projeto, onde ela vai ficar, porque ela determina muito a ligação entre os pavimentos. Nesse caso aqui, nós colocamos ela centralizada na casa, porque lá em cima fica com uma distribuição melhor para caminhar entre os quartos. Chegando então nesse pavimento superior, primeira coisa, gente, corredor não precisa ser sem graça. O hall íntimo ali para circular entre os quartos, eu vejo muita gente só colocar uma tintazinha, ninguém acessa aqui mesmo, deixa mais simples. Não precisa ser algo sem graça. Pode até ser simples, mas não sem graça. Gente, aqui já colocamos um nicho orgânico para colocar objetos de viagem, uma parede com quadros para trazer memória afetiva, com várias fotos da família, dos momentos mais especiais, de quando eles casaram, de quando estava grávida, de quando veio o primeiro filho, das crianças pequenas, das crianças maiores. Isso é extremamente importante para ter uma casa que gere conexão, pertencimento, afeto. E ali esse espaço fica como o memorial da família, fica uma área sagrada, sabe? De memórias afetivas. Quando então estamos no pavimento superior, também tudo foi bem estratégico para ser funcional. Nós deixamos 3 suítes de um lado e a suíte master isolada do outro lado. Você atravessa o corredor, vê o pé direito duplo, que já fica com aquela vista deslumbrante lá para baixo da sala, e aí você chega na suíte master. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus projetos é deixar a suíte master mais isolada das outras suítes, porque isso também traz mais privacidade pro casal. As 3 suítes têm um tamanho bem parecido, a do filho, da filha e essa de sala de TV / hóspedes. Inclusive, essa suíte de hóspedes / sala de TV, uma das coisas que eu orientei os clientes é que fosse a suíte para ficar no computador, a suíte para jogar, para fazer essas coisas. Porque criança, adolescente, eles estão nessa fase aí de sair da infância para adolescência,
Eles adoram tecnologia, adoram ficar imerso no mundo deles, mas isso pode ser muito perigoso e muito prejudicial, principalmente por questões de vício mesmo na tecnologia, por bagunçar, tirar toda a higiene do sono. Então fica uma coisa até mais fácil. Dessa cliente, um dos filhos também tem algumas questões que ele já faz tratamento psicológico para compulsão e tudo, e ela é super tranquila, super aberta com isso, até mesmo porque ela é psicóloga, então ela lida muito bem com esses assuntos. E foi até uma orientação que eu falei, olha, se ele já tem que seguir por esse caminho de tratamento, não é legal colocar computador no quarto, televisão no quarto, e ela super concordou, afinal ela é dessa área da saúde mental. Então o quarto das crianças está muito bem decorado para eles ficarem ali, tem até uma escrivaninha para ter um estudo ali, uma leitura algo mais leve, tem a cama, cada um deles está com a sua personalidade. Então do filho, que tem até essas questões de tratamento já para compulsão, a gente trouxe muito uma paleta com vários tons de azul, que estimula o relaxamento. O azul é muito bom, muito poderoso para isso. Tem também madeira para equilibrar, porque o azul é uma cor fria, então é maravilhosa para estimular o relaxamento, mas se tiver só azul e branco, só cor fria, azul e cinza, pode ficar um ambiente muito apático, por isso que a gente traz a madeira para equilibrar. No quarto da filha também tem as cores que ela gosta, a filha já é muito mais ligada à arte, a teatro, à música, ela tem muito pai assim como referência até desse mundo artístico, que ele já é músico, então nós trouxemos tudo isso através da decoração e da simbologia. O banheiro dos quartos deles também estão muito coerentes com a decoração de cada um. A gente trouxe esse toque do revestimento de granilite, trazendo um toque de cor, ao mesmo tempo o granilite, que é um material que traz mais memória afetiva, é atemporal, combina com toda a arquitetura da casa. E aquela suíte ali de hóspedes, deixamos um sofá, que possivelmente se torna um sofá-cama, para que eles possam ver televisão, ficar no computador, então tem ali a parte da mesinha do computador, tudo. E se um hóspede for dormir lá, possivelmente tem espaço, é só abrir o sofá-cama. E eu sei que muita gente acha que o sofá-cama é desconfortável, mas hoje no mercado nós temos modelos bem avançados. Você consegue mandar fazer, escolher a espuma e tudo, para que o hóspede tenha conforto também. E agora, entrando na suíte master, gente, olha este ambiente, que deslumbrante. Foi a única suíte que nós escolhemos para trazer justamente também esse forro inclinado, acompanhando o telhado, trazer esse pé direito alto, porque traz todo esse charme. Nas outras suítes nós preferimos trabalhar com o forro reto, até por uma questão ali de funcionalidade de distribuição do design dos ambientes. Agora na suíte master nós mantivemos a questão do forro inclinado, e algo muito interessante aqui com base na psicoarquitetura foi que quando eu fiz toda a conversa com os clientes do psicobriefing, eu perguntei assim, qual foi o momento de vida mais marcante deles, a viagem mais marcante, pedi para eles me contarem sobre isso. E quando o casal falou ao que tratava deles, dois como casal, eles falaram de uma viagem para o deserto do Atacama. Foi uma viagem muito especial, que eles estavam muito conectados, e foi a lua de mel deles lá. Então fizemos todo esse ambiente inspirado no deserto do Atacama. Na parede ali da cama, vocês podem ver que tem todo esse design das linhas orgânicas formando, trazendo uma simbologia de forma indireta, assim, abstrata, remetendo às montanhas do deserto e até com tons terrosos, que é muito presente no deserto do Atacama. Inclusive, no quarto, esses tons terrosos, eles estimulam muito o relaxamento, o descanso, porque traz muito essa sensação de calor e aconchego. Além disso, nós colocamos também um quadro com uma paisagem do deserto do Atacama, justamente para relembrar de forma mais direta esse lugar e essa memória tão especial. Nós temos também o closet. O closet ele foi pensado também para, como é uma região que tem muito mato, a gente precisa sempre pensar nessa questão da umidade. Então até por isso nós colocamos portas com palhinha em todo o closet. E o banheiro também dessa suíte master traz um design contínuo com a repetição de padrão, que quando a gente fala na arquitetura e no design, para trazer harmonia, nós precisamos fazer repetição de padrão, é uma técnica. Então vocês podem ver que todos os banheiros das suítes têm uma repetição das cores dos quartos, tem uma conversa entre si para que fique realmente harmônico. E por fim, reparem que valorizamos muito bem as 3 suítes principais, que é as que ficam a família mesmo, e colocamos todas elas para frente, então todas têm a vista para o horizonte, que tem a vista mais deslumbrante. Todas essas têm uma varandinha ali para conseguirem sair do quarto e ter acesso a essa vista. A varanda também tem uma função estética, que é compor a fachada. Muita gente às vezes fala, mas eu não ligo para a varanda, nem sei se precisa. Mas a varanda ela tem 2 funções muito importantes. Composição de fachada, se você não trabalha com a varanda, fica aquele bloco reto, aquela coisa horrível, sem graça. E muitas vezes também a varanda tem a função de conforto térmico,
Para o sol não pegar diretão e entrar no quarto, a varanda ela faz uma quebra antes, tanto o sol quanto a chuva também, chuva forte. Isso é melhor tanto para o conforto térmico, quanto também para a durabilidade dos materiais, ali não ficar pegando um sol tão direto, a chuva que muitas vezes fica diretamente na esquadria. Agora falando um pouco sobre o método construtivo. Essa casa, mega sustentável, nós escolhemos o steel frame como método construtivo. Foi uma escolha tanto dos clientes que já tinham interesse, quanto nossa orientação, que é um método construtivo muito mais tecnológico, avançado, rápido. Steel frame, assim, é maravilhoso, porque nós falamos de aço, é construção a seco, então gera-se muito menos lixo para o planeta, muito menos entulho. A obra, assim, uma obra de alvenaria convencional, enquanto tem 25 caçambas, no steel frame vai ter um para cada 25. Além disso, é maravilhoso porque rapidez extrema, então o tempo vai para metade de uma obra. Uma casa que muitas vezes você faria em 18 meses, como essa, seria em 18 meses na alvenaria convencional, os pilares de concreto, tudo tal, aquele método mais tradicional. Já no steel frame, isso cai pela metade. E claro, tem alguns pontos da obra que o tempo é o mesmo, como por exemplo, a fundação. Fundação é tudo que vai preparar o solo para receber a estrutura, para começar a receber a casa, né? Então a fundação é onde já começa essa estrutura. No caso, a fundação não tem como ser em steel frame, não tem como ser num método que é mais rápido, num método a seco. Por que a gente fala construção a seco? Porque não vai concreto. Todas as paredes é tudo de aço com plaqueamento resistente próprio para realmente aguentar e ser até mais resistente a rajadas de ventos, até a tragédias naturais, né, que eventualmente, graças a Deus, a gente não tem aqui no Brasil, mas vocês veem que em países mais avançados e que têm muitos riscos, eles utilizam muito essa metodologia de construção. Na China, inclusive, foi feito um teste de impacto de uma casa em steel frame versus uma casa de alvenaria. E a casa de steel frame muito mais resistente, resistiu muito mais do que a de alvenaria a fortes trepidações, porque lá eles fazem muito desses testes na Ásia pela questão até dos terremotos. Então toda essa primeira parte da fundação nós fazemos no método tradicional. O que muda é que o steel frame é muito mais leve, ao mesmo tempo que ele é mais resistente, ele é mais leve, porque estamos falando de aço, né? Então a gente pode ter um aço bem fininho, ele é muito resistente. Pensa assim, como se você tivesse uma régua de concreto e uma régua de aço. A régua de aço pode até ser mais fina, mas ela vai ser mais resistente pelo material. Então, nesse caso, a fundação, ela é feita para até menos carga, porque o steel frame ele pesa muito menos. E uma coisa bem interessante que nós fizemos, vocês vão ver aí que tem todo esse muro na frente que ficou segurando todo esse platô. Este muro nós fizemos todo em concreto protendido, concreto armado, que até para vocês entenderem, esse tipo de solução, falando em questões estruturais, é uma solução muito sofisticada. Por que a gente acha sofisticado? Porque fala, nossa, encheu todo esse muro de concreto puro. Normalmente as pessoas fazem o quê? Coloca bloco por bloco o tijolo, faz aquela curva toda facetando assim, que o tijolo é reto, né? Vai formando essas facezinhas e coloca só os pilares ali onde precisa, enche de concreto esses pilares, depois dá um acabamento, um reboco e tal. No concreto armado, a gente fez uma forma inteira só para esse muro e ali é concreto puro. Então ficou bem mais sofisticado. É tão sofisticado, gente, que a gente deixa assim, muitas vezes aparente, não coloca nem revestimento nenhum, porque a estrutura é sofisticada em si. Tem até revestimentos hoje no mercado que imitam um concreto armado, porque as pessoas gostam mesmo do estilo que fica no final. Essa é uma obra que já está em andamento, como nós mostramos aqui em alguns takes para vocês. Minha ideia desse primeiro vídeo foi mostrar toda a planta. É a primeira vez que eu tô testando esse formato de mostrar um projeto, mostrando mais as plantas, as fachadas e comentando. Então eu quero muito saber se vocês gostaram desse vídeo. Comentem aqui. Gi, adorei, traz mais. Giovana, quero ver das outras casas também, que aí eu vou organizar para isso. E também a nossa ideia aqui é fazer um tour na obra, mesmo antes de estar tudo pronto. Agora me contem se vocês querem esse tour na obra, quais as dúvidas que vocês têm, até sobre o steel frame, o sistema, que eu posso gravar esse tour lá e já mostrar muito desse universo para vocês. E já me segue também nas minhas outras redes, Instagram, TikTok, a gente tem muito vídeo lá com muito conteúdo falando sobre steel frame, mostrando outros projetos magníficos, falando sobre psicoarquitetura também. Inclusive, essa especialização da psicoarquitetura é especificamente para profissionais da área, como arquitetos, designers de interiores, engenheiros, e você pode se tornar um especialista na área também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você saber mais. Até a próxima, um beijo!